Olá, eu sou a Pamela Fernanda de Andrade, sou estudante do curso de Pedagogia da Uninter. Atualmente eu curso Pedagogia no Polo Piraquara. E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para trabalhar um pouquinho sobre os conceitos, um pouquinho mais, né, sobre os conceitos que vão ser discutidos lá no curso de extensão ao qual eu vou ministrar. O curso de extensão que se propõe a trabalhar com o ensino de história por uma perspectiva da literacia histórica, tendo como principal fonte o patrimônio presente na cidade, né? E para isso eu vou utilizar como exemplo 2 patrimônios presentes no município de Piraquara, que seria o Hospital São Roque, né, antigo leprosário da cidade, e a Colônia Santa Maria. Pois bem, para o curso de extensão é necessário conhecer alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de literacia histórica. Pois bem, para esse primeiro vídeo, então, a ideia é trabalhar com o conceito de literacia histórica. Para isso, eu vou embasar essa explicação em alguns teóricos importantes. O primeiro é o Peter Lee, que é um teórico inglês, né? Ele desenvolveu toda uma pesquisa pensando e tentando entender esse ensino de história dentro do currículo lá do Reino Unido, lá da Inglaterra. O segundo é o Yor Hizen. O Yor Hizen não se propõe a lançar uma reflexão propriamente dita ao ensino de história, mas ele é um autor, um historiador, que trabalha principalmente com a ideia de teoria da história. Então, nós vamos utilizar muitas das contribuições desse teórico para pensar o ensino de história. Utilizaremos também o Durval Muniz de Albuquerque para entender essa funcionalidade da história e como nós podemos utilizá-la dentro de sala de aula, né? Pois bem, vamos trabalhar então o primeiro conceito, o que seria literacia, o que eu entendo por literacia histórica. Hoje em dia, você tem muitas discussões sobre a funcionalidade da história e a funcionalidade do ensino da história. Se tem uma ideia errônea de que a história e o ensino dessa disciplina se foca justamente ao passado e somente ao passado. A gente vem aqui hoje justamente para quebrar essa ideia de que a história é um conhecimento do passado pronto e acabado. Não. A ideia de literacia vem justamente ao encontro, vai na contramão disso, né? O próprio Durval Muniz de Albuquerque diz que uma das funções da história é desnaturalizar memórias, possibilitando ao homem, ao sujeito, criar novas formas de ver e interagir com o mundo, né? Desnaturalizando esse tempo presente. A ideia de que o tempo presente, de você não aceitar que o tempo presente está aí dado e que nada se pode fazer em relação a ele. É que se volte ao passado com uma função muito específica. Esse olhar do passado não deve ser um olhar de maneira ingênua. Ele deve ser um olhar que se pauta em necessidades do indivíduo, necessidades essas que o indivíduo tem no seu presente. Uma carência de orientação, uma necessidade, alguma dificuldade, alguma coisa que o motive a olhar ao passado, que vá buscar nesse passado respostas. Então aí já está a primeira ideia importante para se ter em mente, de que o passado, de que a gente se volta ao passado a partir das indagações do presente. Ou seja, eu tenho uma carência de orientação, eu tenho uma necessidade, preciso entender alguma coisa nesse meu presente, a partir disso eu vou voltar esse meu olhar para o passado. E isso tem que ser feito lá dentro da escola também. Eu, enquanto professor, tenho que identificar essa necessidade presente que o meu aluno tem, ou que aquele meu conjunto de alunos possui, para daí eu conseguir trabalhar esse meu conteúdo que está lá dentro do currículo escolar, pensando essa necessidade do aluno. Aí o Peter Lee, ele vem falar uma coisa bem importante, que o ensino de história e esse voltar para o passado, ele não deve ser uma coisa vazia, ele não deve ser uma coisa sem função para o aluno. O passado ele tem que ser entendido como um instrumento de utilização na vida prática, no dia a dia desse sujeito. Mais do que simplesmente conhecer datas, grandes heróis da história nacional ou da história local, é importante que o aluno saiba o que fazer com isso. A simples transmissão de narrativas prontas e acabadas não vai dizer nada para esse meu aluno.
ele simplesmente vai decorar e não vai conseguir utilizar na sua vida prática. O Peter Lee, então, ele vem falar que essa ideia de literacia histórica, é como se o estudante utilizasse os óculos da história para conseguir interpretar a sua realidade e conseguir agir sobre ela. Aí é um outro conceito importante, que a ideia desse ensino de história, a ideia da história, que é essa junção entre os três tempos históricos. Luiz Fernando Serri, utilizando-se, né, embasado no Peter Lee e no próprio Yorhisen, ele vem falar que a história ela serve como uma bússola temporal, em que o aluno ele pode transitar entre os três diferentes tempos históricos. Ele pode não, né? Ele vai conseguir transitar nos três tempos históricos, que seria o passado, o presente e o futuro. E como isso vai acontecer? Eu tenho essa minha indagação do presente, a partir dela, a partir dessa minha necessidade do presente, eu vou me voltar ao passado, vou analisar esse passado para conseguir entender de maneira crítica e não ingênua esse meu presente. Entendendo isso, né, entendendo o meu presente, conseguindo tirar aquela minha necessidade que eu tenho, a minha necessidade e a minha carência de orientação no presente, eu vou conseguir enxergar e trilhar os meus caminhos em direção ao futuro. E será de uma maneira não ingênua, de uma maneira crítica no sentido de que eu vou conseguir entender o que eu espero do futuro e os caminhos necessários para eu atingir esse meu objetivo, digamos assim. Então, a ideia de literacia está aí. É uma leitura desse meu presente, a partir, né, desse meu passado que eu conheço, que eu analiso de maneira crítica, e que daí eu vou traçar esse meu caminho em direção ao futuro.